Disseram que nós éramos pequenos, mas nós somos gigantes, porque o Brasil é gigante e o Brasil ele é nosso. Fala, patriotas! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no Ordem Direita BR. O clima em Brasília e no entorno do Distrito Federal está simplesmente eletrizante. Se você acompanhou as imagens que circularam hoje, sabe que a caminhada do Nicolas Ferreira atingiu um nível de mobilização que pouca gente projetava quando ele saiu lá de Minas Gerais. O que a gente está vendo agora, com o Nicolas já passando por Lusiânia, em Goiás, é uma demonstração de força que deixou a esquerda em um estado de pânico absoluto. O 6º dia de viagem começou com uma multidão esperando o deputado na beira da estrada, e o trajeto agora segue em direção a Valparaíso de Goiás, que é o último passo antes de entrar definitivamente em Brasília para o grande ato de amanhã, domingo, dia 25. É impressionante observar como o asfalto parece estar pulsando com a chegada desses milhares de brasileiros. E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre como o sistema está tentando usar a sua última arma para tentar desmobilizar o povo: o medo. Nas últimas horas, a gente começou a ver uma enxurrada de notícias plantadas pela mídia de esquerda tentando dizer que o ministro Alexandre de Moraes teria proibido a caminhada do Nicolas. Sites como o Brasil 247 e outros portais alinhados ao governo Lula chegaram a publicar manchetes dizendo que o Xandão deu sinal verde para a prisão do deputado e que a marcha não poderia acontecer. Mas a verdade é bem diferente disso e a gente precisa colocar os pingos nos is para ninguém cair em desinformação. O que o ministro Alexandre de Moraes realmente fez foi atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República para proibir acampamentos e aglomerações especificamente nas proximidades do complexo da Papuda e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, a famosa Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido. Não existe nenhuma ordem proibindo a caminhada do Nicolas pelo trajeto original, até porque, geograficamente falando, o caminho que o povo está fazendo passa muito longe de onde o capitão está preso. O desespero da esquerda é tão grande que eles estão tentando criar uma narrativa de que a caminhada representa um risco de novos atos de insurgência, como eles gostam de chamar. Mas o Nicolas Ferreira e as lideranças dos caminhoneiros que estão dando suporte logístico já deixaram claro que o trajeto segue pela BR-040, entrando em Brasília por uma rota que fica a quase 10 quilômetros de distância da Papuda. Para você ter uma ideia, a Praça do Cruzeiro, onde vai ser o ato de amanhã ao meio-dia, fica do outro lado da capital em relação ao presídio. Ou seja, não existe nenhum motivo técnico ou de segurança para proibir as pessoas de caminharem. O que existe é uma tentativa clara de usar o nome do Alexandre de Moraes como um espantalho para assustar quem pretende sair de casa. Eles achavam que o nome do Bolsonaro estava morto politicamente em 2026. Mas ao verem essa multidão chegando, perceberam que criaram um líder ainda maior através da perseguição. A decisão de proibir acampamentos perto da Papudinha é um dos pontos mais contraditórios dessa história toda. O argumento usado pelo ministro e pela PGR é que essas barracas serviriam para exercer pressão indevida sobre a Suprema Corte. Mas eu pergunto para você, que tem boa memória, onde estava essa preocupação com a pressão sobre a justiça quando o Lula estava preso lá em Curitiba? Durante quase 500 dias, houve um acampamento permanente na frente da sede da Polícia Federal no Paraná. Tinha gente gritando, fazendo barulho, cozinhando e arrumando confusão diariamente, e na época isso era tratado pela mídia como liberdade de expressão e vigília democrática. Agora, quando o povo quer manifestar o seu descontentamento com as decisões do STF perto de onde o Bolsonaro está, o sistema diz que é crime e autoriza até prisão em flagrante para quem armar uma barraca.
Essa diferença de tratamento mostra que o direito no Brasil de 2026 tornou-se relativo, dependendo de quem está atrás das grades. O pessoal que está lá na frente da Papuda, segundo os relatos, é um grupo pequeno que resolveu protestar de forma pacífica, mas o Alexandre de Moraes tratou o caso como se fosse uma nova ameaça iminente ao Estado de Direito. É um absurdo ver o governo usar o aparato judicial para impedir que o cidadão manifeste sua solidariedade. O acampamento em frente aos quartéis, que tanta polêmica gerou no passado, foi usado como desculpa para processar gente que nem sequer saiu da frente das barracas, e agora eles tentam repetir essa dose de autoritarismo. Só que o povo aprendeu a lição. A caminhada do Nicolas não vai parar na porta de presídio nenhum. Ela vai para o coração de Brasília mostrar que a direita não está calada por medo, mas sim organizada para o momento certo. Vamos olhar para o mapa da caminhada para entender o tamanho desse esforço. O Nicolas Ferreira saiu lá de Paracatu, em Minas Gerais, e já cruzou centenas de quilômetros. Ele passou por Cristalina, São Bartolomeu e passou a última noite em Lusiânia, já em Goiás. Hoje, sábado, ele inicia o 6º dia dessa jornada. O plano é passar por Valparaíso de Goiás e entrar no Distrito Federal para descansar e se preparar para o ato final. Ao contrário do que a esquerda diz, o pessoal está sendo extremamente organizado. Imagens de satélite e vídeos gravados por drones mostram uma coluna quilométrica de pessoas seguindo de forma ordeira pelo acostamento das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado o trajeto e o próprio Nicolas deu orientações claras para que todos obedeçam aos comandos dos agentes e evitem qualquer tipo de incidente. O destino final é a Praça do Cruzeiro, que fica ali perto do Memorial JK. Esse local foi escolhido a dedo porque é uma área ampla e simbólica de Brasília, longe da Praça dos Três Poderes, para evitar qualquer narrativa de invasão ou vandalismo. O sistema está apavorado porque sabe que amanhã, meio-dia, aquela praça vai estar completamente tomada. Não é apenas uma caminhada de um deputado, é a largada para as manifestações de 2026, um ano eleitoral onde o governo Lula sabe que sua popularidade está derretendo. Eles tentaram isolar o Bolsonaro, tentaram prender seus aliados, mas o resultado foi essa mobilização orgânica que a gente vê agora em Lusiânia. Tem gente chegando de parapente, tem caravanas de ônibus vindo de todo o Brasil e o apoio dos caminhoneiros garante que a logística de água e comida não falte para ninguém. Um ponto que chamou muito a atenção hoje foi o alerta que o Nicolas Ferreira fez sobre a presença de infiltrados no movimento. Segundo o deputado, o pessoal da inteligência que acompanha a caminhada identificou pelo menos 3 elementos que estavam agindo de forma muito estranha no meio do povo. Esses sujeitos foram flagrados comprando pilhas em grande quantidade, megafones e até bandeiras do Brasil para tentarem se passar por patriotas. O Nicolas foi categórico ao dizer que tem os rostos dessas pessoas registrados em vídeo e que eles seriam ligados a movimentos de esquerda e ao PT. O medo é que esses infiltrados tentem criar alguma confusão, briga ou até atos de vandalismo para que a mídia possa culpar os conservadores e justificar uma repressão policial mais pesada. O Nicolas deu uma orientação estratégica muito importante para o pessoal que está caminhando, tentar se manter sempre da linha dele para trás. Isso serve para facilitar a identificação de qualquer pessoa desconhecida que surja do nada na frente do movimento, tentando provocar os policiais ou os manifestantes. Em 2026, com a tecnologia de reconhecimento facial e as câmeras de alta resolução que os próprios patriotas carregam, fica muito mais difícil para esses grupos agirem sem serem expostos. O deputado deixou claro que o espírito da caminhada é de paz e de oração, e que qualquer tentativa de infiltrados de manchar o movimento será denunciada imediatamente às autoridades e ao mundo através das redes sociais, que agora não sofrem mais a censura que sofriam antigamente. Não dá para falar dessa caminhada sem citar a importância fundamental dos caminhoneiros. Eles não estão apenas transportando mantimentos, eles estão servindo como um verdadeiro escudo para as pessoas que estão caminhando.
Em vários trechos da BR-040, a gente viu os caminhões protegendo o acostamento, garantindo que o fluxo de carros não representasse um risco para os manifestantes. Muitos motoristas autônomos decidiram acompanhar o trajeto em velocidade reduzida, buzinando e incentivando o Nicolas. Essa aliança entre o setor de transportes e a juventude política é o que mais tira o sono de Alexandre de Moraes. Ele sabe que, se tentar qualquer medida extrema contra o Nicolas, os caminhoneiros podem simplesmente desligar as chaves em todo o país em sinal de protesto. Ontem à noite, em Lusiânia, o clima era de confraternização total. Os caminhoneiros ofereceram suas cabines para que pessoas mais velhas pudessem descansar e ajudaram na distribuição de água. É uma logística de guerra feita com a paz no coração. O governo Lula tentou desviar a atenção dizendo que o foco era a Papuda, mas o povo sabe que o foco é Brasília. O que o sistema chama de risco é, na verdade, a força da democracia real, onde o trabalhador e o parlamentar caminham lado a lado. Alegadamente, existem planos para que amanhã, durante o ato na Praça do Cruzeiro, os caminhoneiros façam um buzinaço coordenado que possa ser ouvido em toda a esplanada dos ministérios, deixando claro que o Brasil não aceita mais ser governado por canetadas que ignoram a vontade popular. A gente precisa entender que essa caminhada do Nicolas em 2026 está sendo observada por olhos muito atentos lá em Washington. O governo de Donald Trump e senadores como Marco Rubio têm recebido relatórios constantes sobre a situação dos direitos humanos e das liberdades individuais no Brasil. Quando o Alexandre de Moraes proíbe acampamentos ou ameaça prender lideranças por causa de uma manifestação pacífica, ele está fornecendo provas para o governo americano de que o Brasil vive sobre um regime de exceção. A estratégia da direita brasileira agora é expor essas contradições para o mundo. O Nicolas sabe que cada passo que ele dá em direção a Brasília é um recado para a comunidade internacional de que existe uma oposição viva e resiliente. Trump já deixou claro que o Brasil é uma prioridade estratégica para a estabilidade da América Latina. O apoio que o Nicolas está recebendo nas estradas é visto nos Estados Unidos como o renascimento do movimento conservador que o sistema tentou esmagar. Se houver qualquer tentativa de prisão arbitrária amanhã, o custo diplomático para o governo Lula será impagável. O xerife voltou e ele está usando as informações que chegam dessa caminhada para montar o seu dossiê sobre as interferências judiciais no processo democrático brasileiro. O povo que está caminhando sobre o sol de Goiás sabe que não está sozinho. Eles sabem que agora existe uma vigilância global que impede os abusos que a gente viu nos últimos anos de silêncio e medo. É vergonhoso ver como a velha mídia está tentando manipular o que está acontecendo. Manchetes como Moraes proíbe caminhada ou Xandão autoriza prisão são exemplos clássicos de como eles tentam desmobilizar o povo através do pânico. Eles pegam uma decisão específica sobre o perímetro de segurança de um presídio e tentam transformar isso em uma proibição geral de manifestação. O próprio Nicolas teve que vir a público hoje para desmentir essas notícias falsas e tranquilizar o pessoal que está indo para Brasília. O sistema quer que você fique em casa com medo de ser preso, mas a realidade é que eles não têm base legal nenhuma para impedir as pessoas de estarem na Praça do Cruzeiro amanhã. Eles usam termos como atos golpistas para tentar manchar qualquer crítica legítima ao STF. Mas o que a gente vê nos vídeos são famílias rezando, pessoas cantando o hino nacional e um deputado caminhando pacificamente. Onde está o golpe em caminhar por uma estrada federal? O desespero da esquerda é que eles não conseguem mais controlar a informação. Em 2026, com a Starlink de Elon Musk garantindo que as transmissões ao vivo não sejam derrubadas, o povo vê a verdade em tempo real. Eles tentaram matar o mensageiro, mas o mensageiro agora tem milhões de olhos acompanhando cada passo dele.
A caminhada do Nicolas é a prova de que a narrativa oficial do governo Lula faliu perante a realidade dos fatos. A tentativa de proibir as pessoas de chegarem perto da Papuda só serviu para aumentar o interesse sobre o que acontece lá dentro. Jair Bolsonaro tornou-se o prisioneiro mais vigiado e, ao mesmo tempo, mais lembrado do Brasil. A ordem de Moraes para retirar as barracas da frente do presídio é uma confissão de que o governo tem medo do barulho do povo. Eles sabem que o grito de liberdade que vem das ruas ecoa dentro das celas e fortalece o moral de quem está detido injustamente por causa dos eventos de 8 de janeiro. A pauta do ato de amanhã, como o próprio PGR mencionou com preocupação, é justiça e liberdade, e isso é o que o sistema mais teme. Por que eles se incomodam tanto com a palavra justiça? Porque eles sabem que o processo legal no Brasil tornou-se um instrumento de perseguição política. Quando o povo se reúne para pedir liberdade para os envolvidos naquilo que eles chamam de insurgência, eles estão questionando a própria legitimidade das sentenças proferidas pelo STF. A caminhada de Nicolas Ferreira é o braço físico desse questionamento. Ele não está indo lá para quebrar nada. Ele está indo lá para mostrar que o povo não aceita a interpretação unilateral da lei. O bloqueio na Papuda é apenas uma cerca de arame farpado que não consegue conter a indignação que atravessa o asfalto. A liberdade de Bolsonaro tornou-se o objetivo central de um movimento que ultrapassou as barreiras partidárias. Amanhã, domingo, dia 25, o Brasil vai parar para assistir a esse desfecho. O encontro está marcado para o meio-dia na Praça do Cruzeiro, em Brasília. O Nicolas Ferreira deve chegar com um sol a pino, cercado por uma multidão que o acompanhou por 6 dias. É importante reforçar que todos devem manter a calma e a disciplina, exatamente como o deputado pediu. Não deem motivos para infiltrados agirem. Ao mesmo tempo, em São Paulo, às 3 da tarde, haverá um ato em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, com o mesmo propósito: exigir justiça e liberdade para quem foi condenado de forma desproporcional. Essas duas manifestações coordenadas mostram que a direita brasileira recuperou a sua capacidade de mobilização em massa. O medo da prisão, que o Alexandre de Moraes tentou instaurar como regra, foi substituído pela indignação produtiva. O sistema achou que o Brasil ia se transformar em uma Venezuela silenciosa, mas eles esqueceram que o brasileiro tem uma resiliência histórica. Amanhã não será apenas um dia de protesto, será o início de uma nova fase da política nacional. O governo Lula vai ter que olhar para aquelas imagens e entender que o Acorda Brasil não é apenas um slogan, é uma realidade que está batendo na porta do poder central. A caminhada do Nicolas termina amanhã, mas a caminhada do povo brasileiro pela retomada do país está apenas começando. Fiquem firmes, patriotas. O que a gente viu hoje em Lusiânia foi apenas o aperitivo do que Brasília vai presenciar amanhã. O Nicolas Ferreira honrou a confiança do eleitor ao colocar o corpo no asfalto e caminhar sob o sol. O sistema tentou de tudo. Plantou mentiras, usou Moraes para intimidar e enviou infiltrados, mas nada disso parou a marcha da liberdade. O xerife Trump está olhando, os caminhoneiros estão protegendo e o povo brasileiro está acordado. A mentira da mídia de esquerda caiu por terra, não houve proibição da caminhada e não houve prisão de lideranças. O que existe é um povo soberano marchando para retomar o seu destino. Eu quero terminar essa análise com uma pergunta para você. O que você acha desta tentativa desesperada da esquerda de usar o Alexandre de Moraes para tentar barrar a caminhada do Nicolas agora na reta final? Você acredita que o povo na Praça do Cruzeiro amanhã vai dar o recado que Brasília precisa ouvir? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é o combustível que faz a nossa análise chegar a mais pessoas.
Não esqueça de se inscrever no canal Ordem Direita BR, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos. A verdade precisa circular enquanto eles tentam nos calar. Fiquem com Deus, fiquem vigilantes e nos vemos amanhã na cobertura do ato final. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O cenário em Lusiânia hoje à noite é de pura expectativa. Centenas de pessoas estão acampadas de forma organizada apenas para ver a partida de Nicolas no seu último trecho. Existe uma energia de vitória no ar que a gente não via há muito tempo. O sistema pode ter a força das canetadas, mas a gente tem a força do asfalto. O desespero do governo Lula com a aproximação da marcha mostra que eles perderam a conexão com a realidade das ruas. Eles governam para as bolhas de Brasília, enquanto o Brasil real está caminhando na BR-040. Amanhã a história será escrita e nós estaremos lá para registrar cada detalhe dessa retomada gloriosa da nossa dignidade nacional. Até o próprio Nicolas Ferreira parecia emocionado nos vídeos de hoje, agradecendo ao apoio de cada motorista e de cada família que ofereceu um copo de água ou uma palavra de incentivo. Isso mostra que a política em 2026 voltou a ser sobre pessoas e ideais, e não sobre acordos sombrios em gabinetes fechados. A proibição de acampamentos perto da Papuda foi a última cartada de um sistema que se sente acuado pela presença física do povo. Mas o povo não precisa de barracas para ser ouvido. O barulho dos passos de milhares de brasileiros é mais alto que qualquer decisão judicial. Amanhã o Brasil vai se encontrar na Praça do Cruzeiro e o mundo vai testemunhar o renascimento da nossa liberdade. Preparem suas bandeiras e sua coragem. O domingo promete ser um marco divisor de águas. O xerife de Washington já deu o seu aval moral e o povo brasileiro já deu o seu aval físico. O sistema tentou de tudo, mas falhou miseravelmente em tentar parar o que é imparável. A caminhada do Nicolas é a prova de que a liderança se faz com exemplo e resiliência. Brasília nos espera, o capitão nos ouve e Deus nos protege. Vamos para cima, com ordem e progresso, retomar o que é nosso por direito. O Acorda Brasil é agora, e ninguém pode desligar essa chama que se acendeu nas estradas de Goiás e vai incendiar de esperança o coração de todo o Brasil amanhã. Lembrem-se das palavras do Nicolas sobre os infiltrados. Mantenham a vigilância, cuidem uns dos outros e não aceitem provocações. A vitória da direita é a vitória da ordem e da paz. Se o sistema quer o caos para nos culpar, nós entregaremos a organização e a oração. A caminhada de Lusiânia até Brasília será o trajeto mais importante da história política recente do nosso país. O desespero do Alexandre de Moraes é o sinal mais claro de que estamos no caminho certo. Faltam poucas horas para o ato final e o sentimento de dever cumprido já começa a tomar conta de cada patriota que acreditou nessa missão. Até amanhã, com o Brasil unido pela liberdade.